O mundo caminha para uma economia de baixo carbono e o Brasil é o único país do mundo capaz de capturar 50% do carbono do mundo plantando árvores em terras degradadas. Uma verdadeira potência. O desafio agora é como transformar a árvore em pé em mais renda e emprego para os brasileiros. O mundo não conseguirá atingir os objetivos de uma economia de baixo carbono sem o Brasil. Tampouco o Brasil conseguirá exercer um papel relevante no mundo, atrair investimento privado e gerar renda e emprego com a bioeconomia, energia renovável e agricultura sustentável sem o investimento privado global. Para compreender melhor a oportunidade que o Brasil tem de se tornar um país rico e superar a armadilha da renda média por meio da economia de baixo carbono, o Panorama de hoje conversa com o historiador e escritor Jorge Caldeira e agora membro da Academia Brasileira de Letras. Jorge Caldeira, muito bem-vindo ao Panorama. Felipe, é um prazer e uma honra estar aqui com você para a gente conversar sobre Brasil e seu futuro. Jorge, você escreveu um livro extraordinário, Brasil Restaurado, que ali já dava um pequeno gosto de como o Brasil poderia se transformar nessa grande superpotência da economia de baixo carbono. Como você entende que o Brasil pode transformar esse enorme potencial em renda e emprego para os brasileiros? Olha, o que está acontecendo é que o mundo está sofrendo uma transformação radical. O Brasil Paraíso Restaurável foi escrito entre 2019 e 2020. No momento que a gente estava escrevendo o livro eu fiz com a Júlia Marisa Secula e a Luana Chabib, a primeira grande economia a se comprometer a longo prazo com a economia de carbono neutro foi a da União Europeia, em dezembro de 2019. O que aconteceu? Consequência direta do Acordo de Paris foi, eu tenho que fazer um planejamento estratégico da nação voltado para um objetivo nacional, ou no caso de todas as nações da União Europeia, de me transformar em economia de carbono neutro. Então eles lançaram, em novembro de 2019, enquanto a gente estava escrevendo o livro, a ideia de que, o compromisso da União Europeia é esse, o norte da União Europeia é esse. Quando veio, e eles não sabiam ainda como fazer, era só uma intenção, quando veio a crise do Covid, em abril de 2020, eles atrelaram todos os programas econômicos de recuperação, de enfrentar a crise, a objetivos de carbono neutro. Em todo o dinheiro usado na União Europeia para nesse momento, tinha que atrelar a carbono neutro das maneiras mais inusitadas que podia parecer. Então, a Air France, por exemplo, pediu 7 bilhões de euros para suplantar a crise. Pois não, vocês têm que ter um plano de carbono neutro para 2050, eu te dou o dinheiro. Então a Air France falou, refaço as rotas, mudo isso, vou tirar avião assim, vou fazer assado, investir em... Enfim, e vou estar nessa posição de... então está aqui seu dinheiro. Então note que a meta de carbono neutro passou a ser o instrumento central de planejamento estratégico da economia. Não é mais um programa secundário. Ou de um único governo. Nesse caso é da comunidade europeia inteira. Todos os países da comunidade europeia, todos se submeteram e estão andando nessa direção. Muito bem. O livro saiu em setembro de 2020. Em agosto, quando o livro ainda na gráfica, a China anunciou 2050, depois Japão, Coreia do Sul, a Inglaterra, quando saiu da União Europeia, e os Estados Unidos no dia da posse do Biden, 1º de janeiro de 2021, ou 6 de janeiro de 2021. Resultado, as grandes economias do mundo, todas, hoje, qualquer coisa que você for discutir com ela, está relacionado à meta de carbono neutro. Quando você vai neutralizar suas emissões de carbono e quando que o mundo vai ser estável carbono neutro. Muito bem. Então, isso é tudo muito recente. Então, tem uma aceleração. O Brasil Paraíso Restaurável tem todos os princípios do que estava acontecendo, porque eles já estavam dados naquele momento, mas hoje virou a regra dos governos sérios, não do brasileiro. Ô Jorge, e você disse uma coisa importante no livro, que o Brasil é talvez o único país do mundo que pode capturar 50% do carbono do mundo plantando árvore.
Como é que é isso? Como é que nós podemos fazer isso utilizando as nossas terras degradadas? Duas coisas. O que muda essencialmente para a economia como a gente conhece uma economia de carbono neutro? A medida central da eficiência econômica não é quanto eu produzir. É eu produzir sem destruir a natureza e produzir sem afetar o futuro da natureza. Essa é a pergunta essencial dessa economia. Isso muda tudo, basicamente. Bom, quando você faz essa pergunta, você está falando de duas coisas. No que a gente conhece como economia normal é reduzir as emissões de carbono na indústria, petróleo, óleo, enfim, as fontes de emissão. Mas só que, ao mesmo tempo, descobriu-se que a solução do problema do carbono neutro não é só a questão da emissão. Você pode fixar carbono também, ou seja, você pode retirar carbono da atmosfera, fixar na Terra. Tem dois métodos que começaram a ser desenvolvidos para isso. Máquinas gigantescas que gastam muita energia, mas tiram carbono da atmosfera e jogam em minas subterrâneas. Outro, árvore, que faz exatamente a mesma coisa, o mesmo serviço. A árvore, para crescer, faz fotossíntese, tira carbono da atmosfera e fixa no tronco e nas raízes. Muito bem. A última medida, saiu agora recentemente um artigo da Nature, é que plantar árvore é alguma coisa ainda 200 vezes mais eficiente do que fazer máquinas. Então, um método de fixação de carbono, de solução rápida desse drama da humanidade que é o aquecimento global, o melhor método conhecido, eficaz, é plantar árvore. Tá? E para fixar carbono. Plantar árvore não para queimar, mas para deixar lá. E o Brasil, como tem uma extensão de terra extraordinária, sol, clima, chuva e, além de tudo, terra degradada, nós temos aí a combinação ideal para ser esse país engajado no plantio de árvore. Então, sem brigar com o agro. Não. Vamos lá. O território do Brasil pode ser dividido em 3/3, que são mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? 1/3 desse território é onde estão as cidades, a agricultura, a pecuária, a infraestrutura e os reflorestamentos comerciais. Quer dizer, 1/3 do território está tudo isso. Está tudo isso lá, aproximadamente 2.800.000 km², algo desse tamanho. Está tudo isso lá. Outro quase terço do território é parques de preservação e reservas indígenas, propriedades estatais. A reserva indígena é uma propriedade estatal que tem a permissão para um determinado agrupamento humano viver lá com direitos fixados. Bom, esse pedaço do território brasileiro, que tem 2.700.000 km², fixa hoje 636 milhões de toneladas de carbono, que é 5 vezes a emissão da indústria no Brasil. Isso acontece hoje no Brasil. O outro terço do território do Brasil são propriedades privadas, onde existe alguma fixação de carbono, mas isso não foi medido até agora, não faz parte das contas nacionais de fixação de carbono. Mas é aonde se pode fixar carbono sem afetar a agricultura, sem afetar a pecuária, sem afetar os reflorestamentos comerciais, as áreas industriais e a infraestrutura. São 270 milhões de hectares, 2.700.000 km². O que tem nesse território? Propriedade privada e, basicamente, sítios. Entendeu? São as propriedades que não têm produtividade suficiente para serem de agricultura ou de pecuária. É nesse pedaço que se vai fixar carbono, né? Muito bem. Ou seja, na pequena propriedade, ou seja, pode ser um grande alavancador de renda e emprego justamente para a pequena propriedade. Primeira coisa é renda, porque aí tem certas afinidades que são muito importantes. Você fazer reflorestamento nativo equivale quase a jardinagem. Uhum. Né? Quer dizer, uma coisa que você tem que cuidar de cada muda que foi plantada, tem muito olhar humano naquilo. E isso é uma coisa que não casa com a grande escala. Não tem ganho de escala
imenso entre plantar 1 hectare e plantar 100 mil hectares para essa finalidade, quer dizer, pegar terra degradada e transformar em floresta, né? Então, segunda coisa, é absorvedor de emprego, e emprego que é pago, mas você pode, que imediatamente você pode pôr muita gente que pode ser qualificada depressa para essa atividade, quer dizer, não é uma coisa que você precise uma formação gigantesca, mas uma qualificação. Eu tenho visto o pessoal que está fazendo esse tipo de coisa, que já tem várias empresas no Brasil fazendo. É mais ou menos 0,4 ou meio emprego por hectare. Estamos falando de 270 milhões de hectares. Não haverá população brasileira para plantar árvore nesses 270 milhões de hectares. Quer dizer, então estamos falando aqui de coisas gigantescas, né? E parece, bom, de onde vem o dinheiro? Sobra dinheiro para fazer isso no planeta, sobra dinheiro. Agora, só um ponto aqui, Jorge. Quanto o Brasil tem de terra degradada? De 30 a 50 milhões de hectares, é isso? 200, não é degradada. Esses 270 milhões de hectares são terras que, onde você pode... Subaproveitar. Não, tem de tudo lá. Tem pedaço de mata lá, tem tudo. Tem tudo. Tem a caatinga, tem um monte de... Enfim, tem vários biomas, tem de tudo nessa terra. Mas é nesse universo que vai se dar a coisa. Você não pode transformar a fixação de carbono numa atividade que compita com a agricultura. Que seria um suicídio nacional e mundial. Exatamente. E o planeta não vai permitir essa coisa. Exatamente. Então, é um negócio que é intermediário entre o bom negócio agro, mas é o quê? Num sentido amplo, a economia de carbono neutro vai significar transferir para propriedades agrícolas uma porcentagem razoável do PIB mundial. Talvez 7, 8% do PIB mundial. É muita coisa. Bom, o que nos falta para isso? O que falta ao Brasil para entrar nessa coisa? Contratos críveis, assinados entre proprietários privados e investidores privados, onde o governo só entra talvez com a certificação. Por quê? Porque as propriedades privadas, isso é um progresso do Brasil. Depois do Código Florestal se fez o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Tem 5 milhões de propriedades no Cadastro Ambiental Rural. Então, a ideia do que isso significa, nos Estados Unidos existem 2 milhões e 100 mil propriedades agrícolas. Então, a média da propriedade no Brasil é menor, menos da metade do que é nos Estados Unidos, que as áreas são semelhantes. Então, é muita pequena propriedade, não é pouca pequena propriedade. Para você ter dinheiro fluindo de centros que precisam de fixação de carbono, quer dizer, esse dinheiro é planetário, é dinheiro ESG que está no planeta inteiro, os melhores capitais são disponíveis para isso, são 45 trilhões de dólares, 30 vezes o PIB do Brasil. Nossa. Dinheiro que não entra no Brasil hoje por falta de condições contratuais e por falta de credibilidade da nação para lidar com isso. Então, desmatamento é um problema, mas claro, se você tem dinheiro para plantar, simplesmente o desmatamento tende a vir a zero. Por quê? Qual é a arquitetura institucional da natureza no mundo legal hoje? Isso é planetário. A natureza é vista juridicamente como alguém que precisa de um ente que precisa de proteção absoluta. Então, você só consegue ter natureza proibindo rigorosamente atividade. Essa é o Parque Nacional nos Estados Unidos, reservas, santuários na Europa, onde for é assim que é feito. Essa economia, ela não pode conviver com isso. É o contrário. Você precisa que, no sentido de plantar floresta, a propriedade privada maneje natureza. Esse é o ponto. Agora, Jorge, isso que você está dizendo assim, é o paraíso dos liberais, né? Porque economia descentralizada, pequena propriedade, mas a gente tem um cacuete de um governo que gosta de intervir de forma
abestalhada na economia brasileira. Na hora de começar a ver que está passando bilhões e bilhões de dólares em contratos privados debaixo do radar do governo, como é que esse governo nosso, com essa mentalidade nacional desenvolvimentista, não vai querer meter a mão, regulamentar, criar problema e aí afugentar um investimento que cabe a nós? Bom, vai haver um choque no Brasil. Eu digo e tenho dito o seguinte: o Brasil, na campanha eleitoral do ano passado, discutiu as duas melhores alternativas para ficarmos nos anos 50 e 60. Né? Quer dizer, o fundamento ideológico do que está sendo discutido aqui são duas realidades que não existem mais. O comunismo. Qual foi a última nação comunista que foi viabilizada no planeta? Cuba, talvez, 1960. Né? Capitalismo selvagem. Quer dizer, vocês estão falando de economia de carbono neutro, que é uma regulação de mercado incorporando uma questão que não existia antes. Né? Então, no molde antigo, o que era antigo é esse, que o Brasil funciona. O problema do Brasil é que está ficando arcaico com essa. O mundo está andando depressa e o Brasil está parado. O Brasil é o dia da marmota dos anos 70. Quer dizer, todo dia refazendo uma vida passada sem nenhuma coisa nova. E o mundo mudando a nosso favor. Então, qual é a ideia de planejamento estratégico envolvida em metas de carbono neutro até 2040, 2050? Este é o caminho, esse é o norte, eu faço o que for preciso para isto. Como é que é o planejamento no Brasil? É o planejamento como era feito nos anos 1950, 60. É isso aí. Supõe que, para haver desenvolvimento, é necessário que o Estado capture dinheiro via imposto para transformar em capital. Não é imposto para prestar serviços. É imposto para transformar em capital. E com isso cria-se as grandes empresas que o Brasil precisa, ou o progresso vem disso. Né? Então, o governo no Brasil é competidor de capital com o setor privado. Isso assim foi feito nos anos 60. Essa mentalidade continua porque nos anos 60 era assim, o mundo era fechado. O mundo da economia de carbono... Só um ponto, esse que você está dizendo, o exemplo perfeito que descreve isso é o decreto presidencial para melar o marco do saneamento. A gente tem uma meta de 2033 para atrair investimento para saneamento privado, né, para 100 milhões de pessoas, e o governo meteu lá um decretão para preservar o oligopólio das estatais. Não, para nos manter nos anos 70. Então, no caso da economia de carbono neutro, isto é bolinho. Vai ser muito pior o que vai acontecer, porque vai acontecer, e não poderia ser assim, mas está acontecendo a revelia dos governos. Jorge, um minutinho aqui para dar um recado aqui para a nossa turma aqui. Olha, o programa Travessia é imperdível para você que se interessa por educação. Se você tiver interesse em conhecer mais a fundo o nosso programa, tem o link abaixo e o QR Code aqui na tela. Não perca, Travessia. Jorge, voltando aqui ao nosso papo. Então, nós estamos dizendo aqui que um potencial de investimento extraordinário, precisamos ter juízo e criar contratos críveis. Isso. E se a gente tiver contratos críveis com o potencial que nós temos de fixar carbono plantando árvore, o Brasil pode receber uma injeção gigantesca de investimento externo. Põe gigantesca nisso. Qual é o montante que você acha? O Brasil pode receber trilhões de dólares de investimento. A unidade de conta potencial é essa. Da casa dos trilhões. Dos trilhões. É inacreditável. Porque o Brasil tem todas... O Brasil por todas as razões do mundo, vai receber esse dinheiro. Uma placa solar posta no Rio Grande do Sul produz 40 vezes mais energia que a mesma placa na Alemanha ou no Canadá. Aliás, esse é o setor que o Brasil está fazendo muito bem feito, né? As energias renováveis, né? Investimento em eólica, solar, agora com o potencial das offshore, que no seu livro você já mencionava, né? O Brasil está indo muito bem aí, né? Bom, está indo extraordinariamente bem porque essa é a área onde a coisa começou primeiro aqui. Essa é uma área mundial, desenvolver a tecnologia lá fora, não foi exatamente o Brasil que desenvolveu, mas o custo baixou monumentalmente e os métodos de instalação
aconteceram fora do radar desse governo nos anos 50. Por quê? Vamos lá, o Brasil fez três grandes investimentos de energia nos últimos 10 anos, 12 anos, 13 anos. Um foi Belo Monte, que devia chamar a usina Dilma Rousseff. É verdade. Custou 40 bilhões de reais e, na prática, está produzindo entre 2 e 3 gigawatts de energia firme por ano. Os reservatórios são pequenos. 20 bilhões de reais por gigawatt. Produziu alguma coisa como 700 parques eólicos que produzem 4 vezes mais energia do que Belo Monte, 6 vezes mais energia que Belo Monte, e custaram a mesma coisa. Então, você está vendo que nós estamos falando de uma unidade, custo alto, método antigo, grande capital do governo, custo alto, contas mal feitas, eficiência baixíssima, e uma que 6 vezes menos. Agora, no ano passado, o Brasil completou quase uma Itaipu de energia 15 solar. 15 gigawatts. 15 gigawatts, que custaram menos do que ainda a conta hoje está em torno de R$1 bilhão por gigawatt em solar. Então, já está acontecendo no Brasil, outra coisa, solar é 700 mil pessoas instalaram placa no ano passado e já tem mais ou menos Residências, isso? Residências, placa pequena. Então tem, vamos dizer, fazendas solares. 700 mil. Então você tem aqui 600 e 700 mil. Você está vendo que a descentralização é gigante. O custo é de outra maneira. É feito de outra maneira. Belo Monte todo mundo sabe o que é porque associa a progresso. As 700 usinas, ninguém associa a mais progresso que Belo Monte. E as 700 mil placas solares, que todo mundo está fazendo e está aí, está andando, menos gente ainda associa a desenvolvimento. Então o que acontece? Na prática, o mundo anda, apesar desse estado anos 50 flutuando lá em cima e caçando coisa, tentando impedir mudança, etc. O mundo anda por baixo. E é assim que vai ser a coisa. Quer dizer, já tem projetos governamentais que põem o Estado no lugar que tem que ter para reflorestamento. O que é isso? Tem um programa chamado Refloresta São Paulo. O Estado entra como nas duas funções, usa o CAR para certificar que as coisas estão sendo feitas, e se há desconfia de alguma coisa, vai só nos pontos onde o satélite indica que pode ter problema. O dinheiro é de um proprietário privado que vai para outro proprietário privado. Então, a circulação, a atividade econômica, os capitais e a produção acontecem no mundo privado, não é uma estatal. É assim que vai ser, né? Esse é o contrato para o mundo. Um dia que esse contrato se disseminar, o Brasil vai ter 2 ou 3 milhões de plantadores de floresta que vão assinar contratos, cada um o seu, fiscalizáveis, vai ter um mercado, vai ter título secundário para isso, enfim, vai ter tudo, vai ter seguro, vai ter tudo, que tem que ter um mercado. Então, o que isola o Brasil do dinheiro do mundo? Contratos decentes e confiança em que esses contratos vão ser feitos para proprietários privados de pequenas propriedades fazerem uma atividade disseminada. O Brasil tem capacidade daí para plantar 80, 100 milhões de hectares, sei lá o quê, porque é muito emprego, não vai ter emprego, vai ter que arranjar um jeito de redesenhar o país. Dessa economia de baixo carbono, 2 áreas o Brasil vem fazendo grande progresso. Você já falou aí que passou debaixo do radar, que foi a expansão das energias renováveis, né? Isso andou a despeito do governo intervencionista anos 50, etc., né? A segunda área é o agronegócio. O agronegócio, nós deixamos de ser importador de alimento, nos tornamos exportadores de alimento com ganho de produtividade gigantesco e também com preservação ambiental, justamente nas terras privadas, como você bem colocou aqui, as reservas legais, né? Tanto no sul, que é 25%, no Cerrado 35% e no Nordeste 80%. Como a agricultura, esse agronegócio, principalmente a pecuária,
vem ganhando aumento de produtividade com sustentabilidade, né? Nós temos o programa lá financiado hoje de plantio de lavoura, floresta e gado. Como você vê a agricultura entrando também nessa fase da sustentabilidade? Então, isso será uma outra obrigação. Aí a questão central é a percepção. Quer dizer, as pessoas, por que a preservação é necessária, e se não tivesse um impulso de preservação, ninguém estaria pensando nisso agora, houve uma reação, fala, puxa, esses caras estão aqui nos proibindo. E, de fato, a preservação exigiu avançar sobre o direito de propriedade. Não tem conversa, quer dizer, você tem lá a regra de aqui pode 80%, pode 50%, etc. e tal. Isso foi percebido pelo proprietário como não poderia deixar de ser, como uma agressão, né? Isto é conservação. A economia de carbono neutro não é conservação. A economia de carbono neutro é produzir com a natureza preservada. Então essa é outra conta, esse é outro aprendizado. Tanto quanto na área de plantar florestas, na área de produzir, o Brasil tem absolutas condições para fazer essa conta, porque o agronegócio é negócio. Então ele vai perceber que é mais, quando virar negócio, você tomar conta disso, e já é para muita gente, pega aí etanol. O pessoal do etanol hoje recebe dinheiro para produzir, recebe dinheiro de carbono neutro. Por quê? Porque eles, primeiro, cuidaram. Segundo, porque a cana com relação ao petróleo, o etanol com relação ao petróleo, a emissão de carbono é muito menor, porque a planta absorve, então isso entra na conta. Não é só você tirar da terra e queimar, é uma coisa, você absorver é outra, né? Agora, a segunda coisa, e essa é importante, é que desmatamento é a maior emissão de carbono do Brasil. O Brasil, se não tivesse o desmatamento e tiver alguma melhoria de plantação de floresta no agro, já é uma economia de carbono neutro em 5 anos, 4, 3, enquanto quiser. Enquanto tempo parar o desmatamento, e um pouquinho mais o Brasil está lá. Quando o Brasil contabilizar a fixação de carbono em propriedade privada, coisa que não faz, é claro que o número é incerto, mas provavelmente será uma economia carbono negativa. É uma coisa que o mundo quer para 2050, o Brasil pode fazer em 2030, 26, 27. E esse incentivo financeiro pararia o desmatamento, porque você vai ganhar mais dinheiro com isso. As duas coisas vão juntas, quer dizer, e parar isso ajuda a parar o desmatamento, mas parar o desmatamento mais da metade das emissões do Brasil estão ligadas ao uso da terra. É o único país do planeta, porque tem muita natureza, pela mesma razão que tem todo esse potencial da natureza, tem os problemas relacionados à natureza. Então, uma economia de carbono neutro no Brasil é aprender a manter a natureza que nós temos e melhorar, se for possível, recuperando as terras degradadas para refazer floresta nativa, né? É esse conjunto que é uma economia de carbono neutro. O aprendizado de como fazer isso já está acontecendo em muitos lugares, quer dizer, a resistência inicial a Acordo de Paris e coisa foi muito grande. Agora, acho eu que dá para começar a pensar, e certamente, é o seguinte, o que se chama hoje de agro vai ser um setor chamado produção natural. Vai ter uma porcentagem, uma participação no PIB que talvez seja mais do dobro do que hoje. Jorge, estou pensando em duas áreas aqui. Primeiro, o que você está falando tem a bioeconomia, com uma potência extraordinária de crescimento. Aliás, se nós pegássemos todo aquele montante de bilhões gastos na Zona Franca de Manaus e voltasse para a bioeconomia brasileira, isso poderia gerar 10 vezes mais receita ou 100 vezes mais receita do que gera a Zona Franca de Manaus. Como é que você vê, primeiro, o potencial da bioeconomia nessa sua visão do Brasil como potência ambiental? Bom, o Brasil já é, se você pegar a geração de energia elétrica, o Brasil já é uma bioeconomia, quer dizer, no mundo inteiro a eletricidade é 80%, 75% combustível fóssil, 25% basicamente água, né, hidrelétricas e o resto da natureza. No Brasil, hoje, já é 75% manejo da natureza. Hidrelétrica é a metade, eólica, solar,
Mas biomassa, quer dizer, você queimar resíduos da produção de papel e cana para produzir eletricidade é energia, biodiesel. Então, aí já está andando, esse mundo já está andando. E etanol, que é 16% da matriz energética do Brasil, isso é único no mundo. O Brasil é o único país do mundo que tem isso. Foi feito há 70 anos, há 50 anos, não para a finalidade de carbono, mas só que, a hora que for ver que tem uma economia de carbono, isso é uma maravilha, isso é uma coisa, um esplendor que o Brasil tem. Qualquer relatório de clima diz, olha, o Brasil é o modelo do mundo. Estados Unidos copia, a Índia está copiando, quem pode, quem tem terra suficiente está fazendo. Então, é isso, quer dizer, é só nós nos enxergarmos. Agora, no desmatamento tem duas coisas, né? Hoje nós já temos tecnologia, os embargos, que daria para fazer os embargos legais só com imagem de satélite, né? Nós poderíamos fazer isso de uma forma importante. Tem a história agora que passou a digitalização de cartórios, que também vai ajudar essas maracutais que sempre existiram no Brasil com a parte de terra, título de propriedade, titularização da terra, né? Mas uma coisa muito interessante que estava no seu livro, que me chamou a atenção, nós somos ainda talvez o maior consumidor de carvão vegetal do mundo. Então aí também temos um problema, né? Nós também queimamos árvore aqui para sustentar o carvão vegetal. Você falou que está muito focado no ferro gusa, em torno ali da região da Vale e tal, mas explica um pouco para a gente como é que nós vamos continuar usando esse tipo de energia ou vai mudar? A conta é simples. A economia de carbono neutro é, ao fim do processo produtivo, o que eu fiz de energia, produzi de emissões ou coisa, eu absorvi de alguma forma. Isso é neutro. Então é o seguinte, plantar a floresta para fixar carbono, você não pode cortar a floresta e fazer outra coisa. Tá? Aí é carbono negativo. Quer dizer, você está trabalhando para reduzir a quantidade de carbono na atmosfera. Agora, carbono neutro, você pode plantar uma árvore e queimar para fazer carvão, porque a árvore que cresce, se você plantar continuamente, a árvore que cresce compensa o que você queimou, então é neutro. Desmatamento, você destrói a fixação, portanto é uma penalidade, e se você queima, você emite duas, a troco de nada. Então, você emite em dobro. Quer dizer, aí é um atentado contra a conta de carbono absolutamente desnecessário. O dinheiro é para fixar carbono, para manter carbono. Se você não se prepara legalmente para isso, se você não acerta, porque fixar carbono exige direito de propriedade decente, não há outro meio de fixar carbono no Brasil, a não ser propriedade privada pequena e titulação decente, porque senão você não faz contrato. Essas coisas têm que ser acertadas depressa. Então uma das coisas mais importantes é avançar com o CAR, porque em outros estados nós não temos o CAR, para nós termos depois o PRA, né? E aí finalmente a gente ter essa titularização bem regulamentada para poder ter contrato. Senão você não faz contrato em cima. Não vai fazer contrato. Então o interesse, o que muda radicalmente para quem tem terra e quem pode lidar com a natureza, muda radicalmente a situação. A situação secular era o quê? Vai largando aquilo para trás, as pessoas vão para a cidade. Agora é o contrário, o dinheiro vai ser aplicado na natureza. Então já está assim, o Brasil já tem algumas medidas do IBGE, não medindo que a renda nas capitais cresce muito menos que a renda nas cidades que estão fora capitais. Esse já é um processo. E tem a ver com essa mudança. Essa mudança isso é uma mudança estrutural no Brasil, gigante. E enquanto eu brinco o seguinte, que as pessoas acham que o mercado não muda situações que não são de mercado. Não é verdade. Quer dizer, quando a abolição da escravidão foi uma percepção de que com esta regulação de gente proprietária de gente, exploração do trabalho, não tem progresso, nós temos que acabar com isso, e escravo era direito de propriedade. Foi rasgado e abolido o título. Isso é a abolição da escravidão do ponto de vista financeiro. O que está acontecendo agora é algo quase do mesmo tamanho desse processo, quer dizer, uma inversão muito radical da movimentação de capitais, que estão todos fluindo nessa direção e saindo de fóssil, saindo de coisa.
E no Brasil não só falta fazer um baile da ilha fiscal, porque o movimento abolicionista aconteceu no Brasil, na sociedade, embaixo, etc. E aí caiu aquele topo. O Estado brasileiro, hoje, não é uma questão de anos 50. A questão isto é uma economia que funciona de um jeito radicalmente diferente do que o Estado brasileiro pensa que deve ser uma economia. Ô Jorge, você está dando a melhor notícia aqui para a turma do Panorama. Você está dizendo que nós vamos virar um país liberal, vamos destruir esse Estado centralizador que dominou o Brasil durante tantos anos, para nós podermos desenvolver o nosso enorme potencial ambiental, que na verdade o que você está dizendo, se está falando de trilhões, vai ser a maior atividade econômica do país. Não, mas é óbvio que vai ser agora. Aí precisa também que os liberais percebam isso. Porque não adianta, eu acho que este é o potencial, mas precisa ter esta percepção, né? A economia de carbono neutro, ela tem regras diferentes. O mercado funciona com regra, o mercado não é o caos, o mercado é regra, o mercado é lei, coisas circulando com regras. Tem que entender isso. Quer dizer, em benefício, essa mudança vem em benefício do Brasil. Agora, ela é regulada estruturalmente porque você mede carbono. Medir carbono não é uma atividade que você possa deixar à solta. Quer dizer, você precisa Você precisa confiar que o dinheiro que você está aplicando ali, você está fixando. Não é isso, já está pronto, tem um preço do carbono. Preço quer dizer transferir renda de uma coisa para outra. Você paga para fixar carbono e tira de quem emite. Isto é mercado de carbono. Isso é preço. Isso é mercado e preço, né? Se você não entende que isso é mercado e preço e não regula para isso acontecer, não acontece nada. Porque quem vai pagar por uma fixação que não existe? Por um título de propriedade que é mal feito? Por uma coisa que não tem garantia de nenhuma espécie? Os riscos vão ficando altos e a produtividade baixíssima. Então não anda. Então é preciso entender que manter a natureza quer dizer ter mercado. Isso é uma mudança, é uma percepção nova, não é? Isso é difícil. Por isso que não é a mesma coisa do que vai dar certo. Não. Certamente quem sabe pensar assim tem boa chance nessa economia, entendido que meta de carbono, contagem de carbono, fluxo de carbono, neutro ou carbono negativo. O Brasil vai ser carbono negativo. O destino do Brasil é a economia carbono negativa do planeta. Rápido. Né? Esta ambição de estar lá é que falta agora, porque ainda se pensa a questão do liberalismo também é um modo antigo. Quer dizer, temos que nós temos que construir outra economia. E não, esse Estado que está aí não é para essa economia. Agora, ô Jorge, tem o dilema que eu falo do ovo e da galinha. Primeiro, a gente tem que organizar o nosso mercado, contratos, títulos de propriedade, e depois brigar pela essa história do mercado internacional de carbono, que hoje é reserva de mercado, né? A Europa, você estava dando exemplo aqui da Air France, ela tem que comprar crédito de carbono na Europa, ela não pode comprar no Brasil para compensar. Então nós precisamos... Porque a gente não tem um mecanismo confiável de contrato. É isso, não tem garantia, não tem contrato e não tem direito de propriedade. Então a gente tem que arrumar a nossa casa, tem que fazer lição de casa, para depois brigar para transformar esses mercados locais de carbono no mercado global. É óbvio, você já viu alguém ficar jogando dinheiro para você ficar não fazendo nada. Isso é dinheiro, e tem que ser, só que dinheiro é sério, é preço, é sério. Você comprou, entrega. Comprou fixação de carbono, tem que entregar. Não é dizer, estou vendendo, daqui é bacana, tem carbono, mas cadê? Estou desmatando, estou fazendo isso aqui, aí não sai. Então, este aprendizado, o Congresso Nacional só tem um tema importante para debater: regulação do mercado de carbono no Brasil. E o resto, isso não vai ser o Executivo que vai fazer, o resto é resto. Agora, ô Jorge, essa mudança de mentalidade para o Brasil poder aproveitar esse enorme potencial da economia de carbono, você acha que também é uma questão geracional? Você vê uma geração mais jovem, mais, enfim, afinada com este mundo? Porque o que me parece é que a geração que está hoje no poder
vai ter muita dificuldade para entender a dinâmica desse mundo. E aí nós não podemos perder o time no Brasil? Eu acho que é o seguinte, são duas coisas diferentes, quer dizer, é verdade que a geração mais antiga vai ter dificuldade de fazer conta de economia de carbono neutro. Porque é que nem você fazer conta a Terra gira em torno do Sol ou o Sol que passa todo dia. É uma mudança, muda completamente a lógica, toda a lógica de cálculo da economia muda, isso é difícil, assim como foi difícil para os mais velhos lidarem com o computador, etc. e tal. Isso. O outro lado é a força desse negócio vem, e o que está me preocupando é o contrário. É o seguinte, se você atrasa o seu planejamento para esse mundo e ele começa a te invadir, a questão tá bonita, essa coisa solar está dando. Daqui a pouco o mercado de energia elétrica no Brasil, daqui a pouco é esse ano que vem, etc. Então, choveu bem, sobrou coisa, então aumentou a solar, aumentou coisa, está sobrando energia. E aí? E aí, como é que vai fazer para pagar os 40 bilhões de Belo Monte? Isso é uma coisa, são conflitos reais que vão começar a acontecer. Então, se a gente não olhar para frente, a gente vai ser pego, vai ser atropelado pelo que está acontecendo, como foi no caso da abolição. Quer dizer, aquilo lá foi para a rua, as pessoas fizeram na rua, quando foi ver tinha acabado tudo. Aqui, esse é o ponto agora, isso não é uma questão de escolha. Quer dizer, acho que agora, vamos dizer assim, a guerra da Ucrânia é o começo de um novo mundo de regulação. Ela começou por causa da regulação de preço de gás. Agora, o Cafu, para mostrar como isso está sendo muito mal percebido como esse grande potencial, né? Nós vemos uma coisa. Primeiro, nós tivemos uma eleição presidencial que a questão ambiental jamais foi tratada. Segundo, nós já temos um governo aí há quase 5 meses no poder, não se falou da questão ambiental. O Congresso Nacional não tem uma medida sobre a questão ambiental. Ou seja, parece que esse assunto, que é o maior potencial de geração de investimento, renda, emprego para o Brasil, está completamente fora do radar do poder institucionalizado na política brasileira. O Estado brasileiro, o Brasil, a economia brasileira começou a cair nos anos 70. Entre 1890 e 1975, foi a economia que mais cresceu no planeta. Desde 88 cresce menos do que a média mundial. Em 72, quando o revolucionário Mao Tse-tung falou vamos abrir a China para o capitalismo e tirou aquela foto com o Nixon, o PIB do Brasil era maior do que o PIB da China absoluto, não é per capita. É isso não. Então, 50 anos de besteira dão em besteira. E se você continuar caprichando, vai ter mais besteira. A única coisa é que talvez, provavelmente, o Brasil, esta economia invada o Brasil, porque não dá para suportar o Brasil com glórias próprias do seu passado na situação que o mundo vive. É emergência. Quer dizer, os tratados, a discussão, o presidente da República sai do Brasil, o mundo fala da Amazônia e o que o senhor está fazendo? E aí o presidente fala qualquer coisa, e o outro presidente ficava lá, comendo cachorro-quente na casinha do cachorro, né? Nas casas onde tinha reunião. Então, o Brasil não pode ser marginal desse mundo. E ele não vai ser marginal, assim como o fim do tráfico de escravos. Eu lembro que eu estou dando, eu sei que o historiador não deveria fazer paralelo, mas quebrou o paradigma. A proibição do tráfico de escravos acabou quase que imposta ao Brasil, porque o Brasil falou, não vou fazer uma coisa que o mundo está fazendo, por que eu vou fazer? Ah, vai, porque senão vem aqui te quebramos. Então, o Brasil está começando a entrar nesse perigoso momento de que você vai negociar qualquer coisa lá fora, os caras vêm, olha, desmatamento aqui para você, olha, enquanto você não arrumar isso aqui, vai piorar a tua vida, né? E leis e coisas. Então, a situação é absurda, porque eles lá sabem que precisa do Brasil, né? E você não querer ter um papel, que é o papel que lhe cabe no planeta nesse momento. Por quê? Porque quem são os competidores do Brasil em fixação de carbono? Congo e a Indonésia. Os 6 países da floresta do Congo e a Indonésia fica 85% do mercado.
institucionalmente, o Brasil está muito mais próximo do Ocidente, das leis, da regra, do mercado, do que esses concorrentes. Então, o Brasil tem que ser um modelo contratual da nova economia, mesmo que não queira. Isto vai acontecer aqui dentro. Ou seja, tem um complô mundial para o Brasil dar certo. O Brasil precisa dar certo porque senão o planeta está em risco. E nós aqui, tem um filme que chama Leopardo, que é um filme... o Gato Pardo, lindo, Richard Burton. Um maravilhoso do Visconti. Tem uma cena que vai um senador progressista do norte da Itália convidar o da Sicília para o Senado. E ele fala, não, nós somos perfeitos, aqui não precisa mudar nada, tal. O mundo, revolução comendo, tiro, etc e tal. E o Brasil está ficando nessa posição, uma posição ridícula para o Brasil, né? Mas o problema é o seguinte, não há solução estatal para esse problema. Quer dizer, o método de planejamento antigo, vou juntar dinheiro, que é o que estão reagindo. Por que estão tirando? Por que a reação ao marco do saneamento? Porque sai do controle do Estado Central. Por que a reação à reforma da educação? Porque sai do controle das coisas. E vai sair mesmo. Então não há possibilidade. Então as pessoas... Uma coisa, é difícil para o pessoal do agro entender o que é economia de carbono neutro. É impossível para um Estado central grande entender como é que faz uma coisa que tem que ser descentralizada, né? Fora o SUS. A única coisa no Brasil que deu certo foi o SUS. Então, nós estamos assim, que tem que ter uma mudança cultural e de mentalidade na política. Vamos precisar da nossa economia de mercado agir rapidamente para acertar essas coisas básicas de título de propriedade e contratos. E o mundo vai arrastando a gente porque o mundo cada vez vai demandar mais do que essa superpotência que tem capacidade de reter 50% do carbono do mundo, precisa tomar juízo, precisa respeitar contrato. E parar de queimar árvore. Parar de queimar árvore, parar de desmatar. Então, é isso. Agora, isto é um movimento que depende... Porque é o seguinte, a elite brasileira se acostumou ao planejamento estatizado. É lógico, eu chamo do centrão empresarial. Isso vai acabar para eles também. Quer dizer, a parte empresarial que não leva em consideração que é obrigação do setor privado prover as melhores ideias, as melhores práticas de contrato, porque isso também não vai querer esperar que um funcionário qualquer esclarecido resolva problemas de contrato que são, no fundo, problemas do setor privado. O problema contratual de fixação de carbono é inteirinho de regulação privada. Não vai acontecer em terra estatal, envolve pequeno proprietário, tem que ser adequado a isso, tem que ter liquidez, tem que ter muita gente, tem um monte de características disso que só podem ser feitas por quem sabe pensar as coisas dessa maneira. Bom, Jorge, antes da nossa próxima pergunta, eu tenho um recado para você. As inscrições para a primeira turma aí da Travessia estão abertas. Travessia é uma jornada educacional que reúne o essencial em um único lugar. Um projeto pensado e desenhado para que você saia do ponto A e vá direto ao ponto B. E para você sair de um cenário de incerteza, de pouco tempo para os estudos e de falta de organização, e vá para um cenário onde conseguirá pensar de forma mais estruturada, conseguindo compreender melhor os acontecimentos do dia a dia. A Travessia reúne uma curadoria de professores e temas relevantes em uma experiência única de ensino. Organizado em 3 trilhas, vamos abordar temas que são fundamentais para a sua vida e de toda a sua família. Você vai aprender história, economia, filosofia e outros assuntos para que você possa entender os temas mais presentes em nossa sociedade nos dias de hoje. Aproveite, aperte em Saiba Mais e conheça mais sobre o projeto Travessia. Agora, Jorge, eu queria voltar no ponto da energia renovável para usar isso como um gancho para o Brasil se preparar melhor para essa nova fase, né? Na energia renovável, tudo começou a aparecer no Brasil. Fábrica de pau eólica, começou a aparecer as empresas todas fornecendo para esse setor, expandindo de forma enorme. Agora, nós precisamos capacitar nossa mão de obra, nós precisamos mudar a nossa, vamos dizer, vocação econômica para essa economia do baixo carbono. Como é que nós podemos ajudar a fazer isso
nos canais normais. Por exemplo, como educação, como cursos profissionalizantes, como investimento que nós vamos precisar nessa indústria da bioeconomia. Na verdade, o canal normal onde isso está operando é alteração no sistema produtivo dentro das propriedades privadas. Então, o que na pecuária, por exemplo, mudou? Gente que foi certificar o modelo lavoura, pastagem, que vamos dizer assim, é quase carbono neutro dentro de uma produção que é altamente emissora por causa de metano, né? A pecuária produz muito metano. Foi desenhado como proprietários de grupos, a Liga do Araguaia, por exemplo. Um grupo de fazendeiros ali em volta se juntou, falou, vamos fazer isso direito. Os fornecedores de ração, os clientes deles financiaram, porque também queriam dizer, bom, eu tenho gado carbono neutro, então vamos certificar. Aqui isso foi desenhado dentro de propriedade privada. O modelo, hoje o BNDES já tem um programa para financiar isso, virou pipeline, né? E é assim que vai ser feito. Quer dizer, isso foi uma criação que do mundo privado acabou tendo Ou seja, precisa organizar o mundo privado para começar a emitir os sinais para o resto do mercado se disciplinar em torno daquilo. Quem organiza o mercado, esse mercado, tem que ser, porque o Brasil planta miseráveis 1 milhão de hectares de florestas plantadas por ano. Você imagina mudar a escala de 1 para 100, que talvez seja o que precise fazer. Para Manaus, é como foi feito o Proálcool. Quer dizer, o Proálcool tem alguma participação institucional do Estado, que garantiu algumas coisas, mas foi quem desenvolveu como fazer usina, como plantar cana, como fazer tudo no setor privado. Por quê? Porque não era uma estatal que ia fazer álcool no lugar do petróleo, era necessariamente privado. Então o modelo de desenvolvimento vai ser mais ou menos esse. E sai do setor privado, quer dizer, isso não tem conversa, isso vai ser de setor privado para setor privado, o Estado vai ser um intermediário, exceto na manutenção de áreas públicas de floresta, que são 2.700.000 km², é muito, o governo não tem dinheiro para fazer isso com eficácia, por isso o desmatamento, né? Porque o desmatamento tem custo, mas não tem receita. Então é uma atividade estatal maluca, porque você tem que reprimir todo mundo e você não tem nenhuma receita daquilo. Claro que num país pobre isso disputa recursos, por isso que é cíclico a questão do desmatamento. Se você tiver apoio privado, quer dizer, se o setor privado passar a plantar, diminui brutalmente a pressão para o desmatamento, você vai ter tudo que teoricamente você precisa, e o desmatamento não é para a agricultura. O desmatamento é para fazer carvão. Não é isso. Esse carvão vegetal... E a outra coisa é a seguinte, tem uma lógica muito... Eu estou sendo injusto. Tem uma lógica muito perversa. É o seguinte, se você tem floresta hoje, você não pode ter mercado. Não tem dinheiro para floresta em pé hoje. Só estatal. Se você derruba, você entra no mercado. Então, se você é punido por fazer uma coisa importante, não dá certo. Essa é uma lógica maluca. O correto é quem tem floresta em pé receber dinheiro. Não pode ser o mesmo dinheiro de quem planta floresta. Inclusive porque a fixação é muito menor. Mas é só fazer a conta e ver que o proprietário de floresta, que não derruba a sua floresta, merece uma cota anual do tamanho do carbono que está lá, que é pouco. Mas é o suficiente para o cara não tomar a decisão de, putz, se eu não derrubar, eu não posso fazer nada na minha propriedade. Esta estrutura, que é a estrutura da arquitetura legal conservacionista tradicional, tem que mudar. Quer dizer, tem que dar dinheiro para quem tem floresta numa propriedade privada, manter a floresta lá. Não pode ser muito dinheiro, não pode ser competitivo com outras coisas, mas tem que ser o suficiente para o cara falar, tá bom. É o que custa manter aquilo lá. Né? É assim que tem que ser. Sim. Jorge, você traz uma ótima notícia no momento que o Brasil está muito desesperançoso, né? Vendo todas as coisas, uma economia estagnada há mais de 20 anos, baixa geração de investimento, de renda, emprego. De repente nasce aqui
sol no horizonte aqui, que é essa grande economia de baixo carbono aqui, e mais do que você está dizendo. Isso não depende de governo, depende da organização do setor privado, das propriedades privadas, para fazer esse mercado acontecer, né? Então, essa é a mudança de mentalidade, ou seja, é quase que você está delegando a responsabilidade não aos governantes, mas aos proprietários privados, ao mercado, para começar a se organizar, né? E terceiro ponto, até que eu acho tem que dinheiro para fazer isso. Antigamente não tinha, né? Agora hoje está tem sobrando dinheiro para fazer externo, isso, né? Então... E o terceiro ponto que falta aqui, só para a gente fechar a conversa, é o timing. Você vem dando muita ênfase no senso de urgência, porque isso já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo. Então, assim, como é que nós podemos aproveitar esse timing? O que o mercado mais pode fazer para acelerar esse processo? Você acha que a prioridade máxima, como você falou, é regulamentação do mercado de carbono e títulos de propriedade privada para fazer esse negócio começar a andar? Exatamente. Para a coisa andar você tem que ter controle e informação sobre emissão e fixação de carbono, né? Segunda coisa você tem que adequar as instituições para controle e fixação de carbono, que o Brasil não tem isso. O Brasil tem uma natureza excepcional, mas tem baixa qualidade institucional hoje para lidar com essa questão. E terceiro, e isso vai ser mais importante de tudo, é ter a compreensão que tendo um preço de carbono, você tem um mercado de carbono. O teu objetivo passa a ser receber preços do mercado para fazer carbono neutro, não para fazer qualquer coisa. Você só vai ter dinheiro se você entregar a mercadoria carbono neutro. Se você não entrega a mercadoria carbono neutro, ninguém vai te pagar por ela. Isso é o beabá da história. Então, esta noção de que você tem que fazer essa preparação e receber o preço por algo que eu estou fazendo, não é receber o preço porque está sobrando dinheiro no mundo. Vai sobrar dinheiro no mundo infinitamente e não vai entrar um centavo no Brasil enquanto não for para fixar carbono, para ter carbono neutro. É para isso que é o dinheiro, não é para outra coisa. Então, o mais importante é você ter noção de que esta é uma nova economia. Olha, que maravilha aqui, essa ótima notícia aqui, o mercado organizando a nova economia do mercado de carbono, esquecer da participação do Estado e depende de todos nós de arregaçar a manga e começar a trabalhar para que isso aconteça. Está aqui o potencial, já existe o mercado, já existe preço, o mercado internacional querendo investir nisso e nós somos essa grande superpotência ambiental aqui, não é, Jorge? Não somos só donos de uma coisa dono natural. De um patrimônio. Superpotência é quando entrar o dinheiro. É isso mesmo. Mas, Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama. Só suas considerações finais aí para a gente fechar o nosso programa. Não, eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que agradeço, não é em todo lugar que se pode falar desse assunto, não é todo candidato que se preocupa com isso, né? E é importante que, vamos lá, 3 anos atrás era quase impossível a gente fazer um programa como esse, então o que me deixa mais otimista é que, claro, a situação sendo boa ajuda, quer dizer, tendo dinheiro é mais fácil brigar, né? Bem mais. Mas enfim, então está chegando a hora de poder lidar com isso. Obrigado, é um prazer, Felipe. Obrigado, Jorge. Então, olha, e você que nos acompanhou aqui, não esqueça de marcar, nos seguir e lembrar que toda terça-feira, às 20 horas, o Panorama vai trazer mais uma conversa em profundidade para você entender melhor os grandes desafios do nosso tempo. Até o próximo programa.